Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Vanessa Carvalho. É um privilégio, é um prazer estar aqui em mais uma live do Verbo BH. Eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal do YouTube Verbo Belo Horizonte e seguir a página do Instagram Verbo BH, para que você fique por dentro de tudo o que tem acontecido. E para que você compartilhe, que você curta, que você aproveite para abençoar pessoas, enviando para elas a palavra do Senhor. Queridos, graças a Deus, porque nestes dias não tem nos faltado a palavra de Deus, não é mesmo? Palavras que têm nos edificado, que têm nos fortalecido, que têm nos animado. Glória a Deus por uma igreja ativa. E nestes dias, onde a incerteza, a inconstância, as circunstâncias têm tomado a vida de pessoas, onde pessoas têm ficado deprimidas, aflitas, preocupadas, eu gostaria de te convidar a se encontrar em um lugar seguro. Na verdade, Jesus já nos colocou neste lugar. Nós pertencemos a um reino e nós temos um rei. E esse reino, ele é inabalável. Nada do que acontece fora desse reino pode afetá-lo ou mudá-lo. Amém? Você fica feliz com essa verdade? Aquilo, queridos, que Jesus fez por nós está disponível. Nós pertencemos a um reino onde nós temos paz, alegria, saúde, onde nós temos vida em meio à morte, onde nós temos provisão em meio à falta. Como diz pastor Anderson, crente não anda com cara de prejuízo. Por quê? Porque sempre que a gente se lembra do que Jesus fez por nós, essa consciência faz com que nada, circunstâncias nenhuma, problema nenhum, deixe a gente triste. Amém, queridos? Eu estou aqui hoje para te lembrar deste lugar seguro, onde eu e você nos encontramos. Neste lugar onde Cristo nos colocou. Abra comigo em Colossenses 1,13. Diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas. Ele nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Então, nós estamos inseridos neste lugar, no reino amado do Filho amado de Deus. E a palavra de Deus, que é viva, poderosa, eficaz, é aquilo que nos dá garantia de que já deu tudo certo para nós, como filhos de Deus. Jesus disse em Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então é crucial para mim e para você pararmos de exaltar os problemas, as circunstâncias e passarmos a exaltar a palavra de Deus. Darmos à palavra de Deus o patamar de honra que ela merece. Querido, se você fizer isso, eu tenho certeza que os problemas diminuirão diante de você, que os problemas se tornarão mínimos diante de você, e você terá solução para cada um deles. Abra comigo em 2 Coríntios 4:18. Diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Para onde você tem fixado seu olhar nestes dias? Para onde você tem escolhido olhar? Para aquilo que é passível de mudança ou para aquilo que é eterno? Para aquilo que pode ser afetado ou para aquilo que jamais mudará? A palavra de Deus diz para fixarmos o nosso olhar no autor e no consumador da nossa fé, em Jesus. Para quê, irmãos? Para não nos cansarmos, para não desanimarmos diante das situações, diante dos problemas. Jesus é aquele irmão mais velho que nós temos, aquele que nos ajuda, aquele que está junto ao Pai, intercedendo por nós. Sabe que Deus não nos criou para sermos vítima dos problemas, das circunstâncias? Deus nos criou para sermos dominadores. Em Gênesis 1:26, diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, domine ele sobre a terra. E essa palavra dominar quer dizer
controlar, reger, gerenciar, liderar. Não podemos nos esquecer para o propósito original para o qual nós somos criados. Com qual objetivo Deus nos criou? Ele nos criou para dominar sobre a terra. E uma vez que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, houve uma troca de natureza. Não mais pecadores, mas justos, filhos de Deus, justificados em Cristo. Agora devemos viver não mais guiados pela nossa alma, não mais guiados pela velha natureza. Amém? Agora, como filhos, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Em Romanos 8,6 diz: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Amém? Não mais guiados pelos sentimentos, não mais guiados pela alma, mas guiados pela palavra de Deus. Nós sabemos que a carne milita contra o espírito, não é mesmo? E principalmente, irmãos, em dias de pressão, em dias desafiadores, de instabilidade, é necessário que nos voltemos para a palavra de Deus, que nos voltemos para o Espírito de Deus, seguindo as suas instruções e as suas direções. Enquanto o mundo está perdido, sem saber para onde se voltar, nós temos um lugar seguro. E nós temos um Pai, querido, que está pronto para nos ajudar. Aleluia! Você se alegra com essas verdades? A Bíblia diz para trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Não é aquilo que nos deixa aflitos, não é aquilo que nos deixa preocupados, não é aquilo que nos deixa ansiosos, mas é aquilo que nos dá esperança, que nos dá alegria, que nos dá paz. E isso, queridos, é o que Jesus fez por nós. Você pode abrir comigo em Romanos 8:28? Diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Parafraseando, coronavírus ou pandemia? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus. O que Jesus fez por nós, irmãos? Jesus veio nos salvar, Jesus veio nos livrar da nossa velha natureza, da nossa velha maneira de viver. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Jesus foi culpado na sua carne e no seu espírito, a minha e a sua culpa. Ele se identificou com a nossa condição de pecadores.
e nos substituiu naquela cruz. Jesus nos trouxe para perto do Pai. Jesus nos reconciliou. Jesus resgatou o governo de Deus aqui na terra. Amém? Em Efésios 2:12 diz que nós vivíamos longe de Deus, afastado de Deus. E por meio do sangue de Cristo, agora nós temos paz com Deus. Nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Aleluia! Você pode abrir comigo em 2 Coríntios 5:21? Diz assim: aquele que não conheceu pecado, Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Bom, vamos entender um pouquinho essas palavras. A palavra justiça, no grego, é dikaiosune, definida pela concordância de Strong em um sentido amplo como o estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus. E o que é ser justiça de Deus? É a capacidade ou a habilidade de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade ou condenação, chamando-o de Pai em plena confiança, como um filho que conhece o pai que tem, com um caráter maravilhoso, em plena confiança, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido antes. A mesma comunhão que Adão e Eva tinham antes de pecar, nós temos agora, sendo filhos de Deus, sendo justiça de Deus. Amém? Jesus nos resgatou, nos reconciliou e nos deu paz diante de Deus. Agora, não mais com medo de Deus, não mais se escondendo de Deus, mas vivendo em plena comunhão com Deus, uma comunhão perfeita com o Pai, desfrutando da vida maravilhosa que Jesus resgatou para nós. Em João 1:12 diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. E não existe, irmãos, verdade mais poderosa do que essa, título melhor do que este, de sermos feitos filhos de Deus. Mas sabe que muitas vezes nós não entendemos essa verdade? E deixamos de desfrutar do privilégio, da honra e da autoridade que está investida em sermos filhos de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos deu uma identidade nele. E tudo o que precisamos, ele já nos deu. Deus é aquele que cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. Será que nós temos desfrutado dessa posição de filhos de Deus? Será que nós temos desfrutado daquilo que Jesus fez por nós? Deus é um bom Pai. E Ele tem prazer em cuidar de mim e de você. E sabe que nessa posição que Jesus nos colocou de justiça de Deus, é nossa a responsabilidade de andarmos à altura disso? Ser a justiça de Deus nos traz a responsabilidade de vivermos pela fé. Por 4 vezes a Bíblia diz: o justo viverá pela fé, ou o justo viverá pela sua fé. Fé é o estilo de vida que agrada a Deus. Fé é a linguagem de Deus. Todos os filhos de Deus têm a fé do tipo de Deus. Uma vez que nascemos de novo, Deus distribuiu uma medida de fé para cada um de nós. E não se engane, Deus não deu uma fé grande para uns e pequena para outros. A diferença é que uns desenvolvem sua fé mais do que outros, mas a responsabilidade é de cada um. Quanto mais você encher da palavra de Deus, quanto mais você ler, meditar, compreender a palavra de Deus, mais a sua fé vai crescer. Amém, queridos? Fé é desenvolvida. O mundo pode até falar positivo, mas nós falamos fé, nós falamos sobre fatos, nós falamos aquilo que Deus fez por nós. Em Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus é espírito, né? Então, nós não vemos com os olhos naturais, mas pela fé, nós cremos que ele existe e desenvolvemos um relacionamento com ele. Para que possamos viver, desfrutar aqui na terra de tudo que já somos em Deus, somos supridos, curados, prósperos, abençoados com toda sorte de bênçãos. É necessário fazer algo. E vamos ver o que o apóstolo Paulo diz para fazermos? Abra comigo em Romanos 12, 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo diz para nós não imitarmos o comportamento, a maneira de pensar do mundo. Ou seja, é necessário que haja uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança na maneira de pensar. Para quê, queridos? Para que a gente não fale igual ao mundo. Deus não fala igual ao mundo, Deus fala fé. Então, nós precisamos falar como Deus fala. Precisamos falar fé, para que estejamos de acordo com a palavra de Deus. E uma vez que uma mente é renovada, ela nunca mais volta ao seu tamanho normal, não é isso? Então, se você renovar a sua mente com a palavra de Deus, é fé que sairá da sua boca. O primeiro passo é esse, renovar a mente, se encher com a palavra de Deus, para que aquilo que você fale seja aquilo que agrada a Deus. Ou seja, seja a sua palavra. E é condicional. Quando eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, eu desfruto da sua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. É impossível desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida falando como o mundo fala. Aleluia. Em Provérbios 18, 21, diz assim: que a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Sabe que as palavras que têm saído da nossa boca, você tem vigiado as palavras que têm saído da sua boca? Será que elas têm te nutrido ou te envenenado? Será que têm sido palavras que têm trazido vida ou morte para você? Existe um poder criativo nas palavras que saem da nossa boca. Né? Nosso maior exemplo de fé e confissão é Deus. No início, Deus criando o universo, né? Em Gênesis, diz assim: e disse Deus e viu Deus. E disse Deus e viu Deus. Haja luz e houve luz. Queridos, se Deus é o nosso maior exemplo, e Paulo fala para nós sermos imitadores de Deus, por que muitas vezes nós temos ficado calados diante das circunstâncias? Sabemos que não é a vontade de Deus para a nossa vida, mas por comodismo, deixamos que as circunstâncias afetem tanto a nossa vida. Não é a vontade de Deus, queridos. A vontade de Deus é que a gente se levante em fé. E fé nos tira do lugar de comodismo. Né? A fé nos confronta, porque a fé, muitas vezes, é diferente daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Então, é necessário nos enchermos da palavra de Deus e falarmos fé, falarmos aquilo que Deus diz, principalmente aquilo que Deus diz a nosso respeito. Precisamos dar honra à palavra de Deus. Precisamos fazer com que a palavra de Deus saia da nossa boca. Amém? Abra comigo em 2 Coríntios 4,13. Diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. É uma verdade tão básica, irmãos, mas tão poderosa, e muitas vezes nós temos deixado de colocá-la em prática. Sabemos, mas não fazemos. E quando que a fé vai funcionar para nós? Através das nossas práticas. Você nunca vai desfrutar daquilo que você não falou antes. Primeiro acontece dentro e sai da sua boca, e depois vai acontecer a prática. Mas você precisa gerar dentro de você
aquilo que você quer viver daqui para frente. Amém? Chega, querido, de ficar de braços cruzados diante das circunstâncias, irmãos. A fé nos faz descruzar os braços e tomar uma atitude compatível com aquilo que nós estamos crendo. A fé do tipo de Deus é baseada na palavra de Deus. É baseada naquilo que Deus diz. Aleluia! E esse é o nosso estilo de vida no reino de Deus, pela fé. E sabe que a vontade de Deus é que tenhamos uma boa jornada aqui na terra também, não só lá no céu. E para isso Jesus veio, queridos, para nos dar vida e vida em abundância. Uma vida suprida, próspera, cheia de paz e alegria. E cheia de saúde. Nunca se esqueça deste lugar onde você está em Deus. A esse reino seguro que você pertence. Você tem um rei e esse rei é Deus. E ele tem prazer na sua vida. Pelo que Cristo fez por nós, ele tem prazer na nossa vida. Nunca se esqueça deste lugar onde você está inserido. E, por fim, eu gostaria de encerrar com aquilo que Paulo disse em Filipenses 4:8. Paulo diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Sejam abençoados na prática dessa palavra.